live action de A Branca de Neve causou polêmica, dividiu opiniões e deu o que falar nas redes sociais. Tem gente chamando de desastre e outros defendendo. Mas afinal, o filme é tudo isso mesmo? Vamos conversar sobre o que aconteceu. Olá, pessoas do planeta Terra, tudo ótimo com vocês? Eu espero que esteja. Então, estou aqui com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre live action de A Branca de Neve, né? Tão aguardado filme que deu muito, de fato, o que falar nas redes sociais. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, que tem um botão aqui embaixo para se inscrever. Aproveita que é de graça. Não se esqueça de deixar seu mãozinho no gostei, me seguir nas minhas redes sociais e aproveita e comenta a sua opinião sobre esse filme. Sim, eu demorei pra gravar esse vídeo, já faz basicamente um mês desde a estreia do live action de A Branca de Neve, mas é porque aconteceu uma coisa atrás da outra. Esses dias, esse último mês, foi uma correria. Eu, inclusive, assisti live action de A Branca de Neve na mesma semana que estreou. O filme estreou foi numa quarta-feira, foi numa quinta, e eu assisti no sábado da mesma semana, só que logo na segunda seguinte, no caso, eu assisti no sábado, depois teve domingo, a segunda, nessa segunda, eu fui viajar. Inclusive, vai sair ainda o vlog da viagem, então eu tinha que editar os vlogs, porque vai ser mais de um vlog pra passar pra vocês. E aí, era muita coisa pra organizar da viagem, depois quando eu voltei, coincidiu com a minha semana de provas. E era um monte de trabalho também. E coincidiu com um monte de coisa. Foi tudo junto, gente. Incrível. E aí, de fato, só deu pra eu estar gravando agora. Mas muito obrigada, pessoal, pela compreensão. Vamos lá. O live action de A Branca de Neve estreou no dia 20 de março aqui no Brasil. Ele foi dirigido por Mark Webb e possui roteiro de Erin Cressida Wilson. Ele conta com Rachel Zegler e Gal Gadot como as protagonistas Branca de Neve e Rainha Mar, respectivamente. Outra coisa que vale super a pena destacar é que a trilha sonora foi escrita por Justin Paul e Ben Pasek, que é a dupla de ouro de Hollywood, dupla de ouro dos musicais, porque foram eles as mesmas pessoas que escreveram as músicas para O Rei do Show, La La Land e Dear Evan Hansen, que são essas três obras grandiosas. Então eu tenho que dizer logo de cara que o trabalho deles nesse filme fez total diferença positivamente. Para quem não conhece o trabalho deles, por favor, assista essas três obras que eu falei. O Rei do Show, La La Land e Dear Evan Hansen, que vocês vão entender porque eu estou dando esse foco para eles e para o trabalho deles, porque as músicas deles são incríveis e dão um toque completamente diferente à obra. Coraçãozinho, S2, eu amo muito. Esse filme se envolveu em algumas polêmicas antes mesmo dele estrear. Foram polêmicas que envolveram a produção e os atores. E esse filme ficou bem marcado por essas polêmicas. Nesse vídeo aqui eu não vou focar para falar sobre essas polêmicas, porque eu já fiz um vídeo contando essas polêmicas antes mesmo do filme estrear. Então eu vou deixar meu vídeo, o link nos cards e na descrição. Se vocês quiserem saber sobre essas polêmicas, entender melhor, vocês podem ir nesse meu outro vídeo. Esse live action possui um peso muito grande, porque Branca de Neve foi a primeira animação da Disney e foi lançada em 1937. A Branca de Neve foi um dos primeiros filmes da história a ser lançado com cor, e ele usou uma técnica muito comum da época que se chama Technicolor, que depois foi usada em outros filmes, como O Mágico de Oz, Robin Hood e Fantasia da Disney. Por conta desse peso, as pessoas estavam com medo de como poderia ser esse live action, visto que Rachel Zegler, por exemplo, já tinha falado em várias entrevistas que iriam ter mudanças, né? Principalmente na Branca de Neve. Bem louco. A história é a mesma da animação de 1937. Então, quanto a isso, vocês podem ficar tranquilos. Mas uma coisa que deixou as pessoas com medo é porque Rachel Zegler disse em algumas entrevistas que nesse live action não iria ter o príncipe. No caso, o príncipe que tem na animação, que seria o par romântico da Branca de Neve. All of Andrew's scenes could get cut. Who knows? It's Hollywood, baby. E ela também disse, né, algumas falas polêmicas, dizendo que o príncipe era uma espécie de stalker da Branca de Neve e que não precisava ter ele na história. Ela falou algumas coisas nesse sentido e isso chateou o pessoal que queria que fosse uma história totalmente fiel à animação. I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Super weird. So we didn't do that this time. Então, bem, nesse live action, de fato, não tem um príncipe, mas ainda tem a questão do romantismo, a questão do romance. Porque a Branca de Neve tem, sim, um par romântico. Só que o par romântico dela não é um príncipe. O par romântico dela é uma espécie de ladrão. Ele é como se fosse mais ou menos o Robin Hood, entendeu? Mas isso não é algo que compromete a história. Então, pra quem tava com medo de assistir, porque Disney é aquela coisa linda, maravilhosa, muito legal ter a questão do romance nos filmes da Disney, podem ficar tranquilos que nesse live action tem um romance sim. Só tem essa mudança, digamos assim, acho que no status do par romântico da Branca de Neve. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Agora eu vou falar mais especificamente da Rachel Zegler como Branca de Neve. E a primeira coisa que eu tenho pra falar no geral é que o fato dela ser latina não compromete o filme. Isso foi um motivo de muitas polêmicas, as pessoas jogaram hate nela, criticaram bastante, mas isso não é algo de jeito nenhum que compromete o filme. Então eu vou começar falando alguns pontos positivos. Ainda pegando um gancho um pouco nisso que eu acabei de falar. Na animação de 1937, o filme explica por que a Branca de Neve possui esse nome. Ela possui esse nome porque lá ela é descrita como tendo a pele branca como a neve. A cor da pele dela é comparada com a cor da neve. Já nesse live action, o motivo da Branca de Neve ter esse nome não é o mesmo, é diferente. A Branca de Neve tem esse nome no live action porque quando ela nasceu, estava nevando, estava com uma grande nevasca. Então isso foi algo muito marcante no dia que ela nasceu e por isso foi dado a ela o nome de Branca de Neve. E aí, essa questão, né, de tipo, da Rachel Zegler ser latina, e as pessoas falaram que ela não tinha a cor da pele branca como a neve, as pessoas estavam comparando a cor da pele de Rachel Zegler com a cor da neve. Isso gerou tudo muita polêmica, mas sinceramente, pra mim, isso é algo que não compromete o filme, tá? Outra coisa é que Rachel Zegler, no quesito canto, é algo muito positivo, porque Rachel Zegler tem uma técnica vocal impecável, dá pra ver que ela tem um estudo muito denso. E o mais legal é que ela consegue combinar a técnica vocal com a emoção. Então ela junta os dois e dá esse resultado brilhante. Então, quanto ao quesito das músicas, ela sim conseguiu mais do que dar conta. Eu já conhecia o trabalho dela antes de Branca de Neve, porque ela, na verdade, fez outros filmes, né, gente, que lançou ela aí pra Hollywood. O primeiro foi o remake de West Side Story, que lançou em 2021. Depois teve Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que ela canta ali algumas músicas. E teve outros filmes, outras coisas que não foram tão grandes como esses dois outros filmes que ela fez. Eu já sabia que ela iria dar conta, assim, nesse quesito, porque eu sabia que ela cantava muito bem, que tinha a técnica, sim. E justamente isso de combinar com a emoção, é perfeito isso. Não tem erro quando junta essas duas coisas. Outro ponto positivo é que eu gostei muito dos figurinos dela, tá? Todos os figurinos eu achei bem legais. Agora eu vou falar alguns pontos negativos relacionados a Rachel Zegler. A primeira coisa é que, assim, algumas pessoas fizeram memes relacionados com a atuação dela, com algumas cenas dela, dizendo que as expressões dela não ficaram tão legais, que não ficou algo natural. E nesse ponto eu tenho que concordar. Eu acho que algumas expressões dela no filme realmente não ficaram legais, não ficaram naturais, ficou como se fosse um queima. Mas, sinceramente, eu acho que ficou assim por conta do cabelo e da maquiagem. Porque eu acho que o cabelo e a maquiagem não valorizaram ela, entendeu? Então, eu acho que o cabelo é um ponto negativo. Esse corte de cabelo não valorizou ela como pessoa. Então, acho que isso contribuiu para, em alguns momentos, a expressão dela não ficar algo tão natural, ficar algo como se fosse um frame, assim, queima mesmo. E algumas pessoas começaram a dizer que ela não é bonita, mas eu acho que essa coisa de beleza é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Então, tipo, eu posso ter meus próprios critérios do que é bonito, e você pode ter seus próprios critérios do que é bonito. Eu acho que isso varia muito. E também eu acho que isso, porque tal pessoa é bonita, ou porque tal pessoa é feia. Eu acho que isso não deveria definir se um filme é bom ou ruim. Pra mim, o que define se um filme é bom ou ruim vai muito além de dizer se o ator é bonito ou não. É um conjunto bem grande de fatores que vai definir ali se um filme é bom ou não, sinceramente, viu? Essa gente inventa cada coisa. E aí eu acho que as pessoas estavam falando como se, no geral, a Rachel Zegler não fosse bonita. Sinceramente, eu acho ela uma pessoa bonita. Olha só essa foto dela em West Side Story, por exemplo. Ela tá muito bonita aí. E olha essa foto dela em Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ela também tá muito bonita. E você pode ver que o cabelo dela tá diferente do cabelo que ela está usando em A Branca de Neve. Pode ver que os figurinos estão diferentes. Então, nesses dois outros filmes que ela fez, o cabelo valoriza muito, a maquiagem também. Então, eu acho que foi muito disso de verdade, entendeu? Eu acho que se tivessem colocado outro corte de cabelo nela, um cabelo longo, ou então um pouquinho só maior, já teria ficado legal. Eu sei que na animação o cabelo da Branca de Neve é curto, mas talvez se o da Rachel Zegler não precisava ser longo não, mas um pouquinho só maior, tipo, chegando assim um pouquinho mais abaixo da orelha, talvez já teria dado outro toque, entendeu? Então, isso ficou um ponto negativo que está aí relacionado à direção de arte e ao diretor, né? Isso não é culpa dela, porque aposto que quem escolheu isso não foi ela. Quem escolheu isso foi aí a direção de arte e o diretor. Agora eu vou falar sobre a Gal Gadot, que é a atriz que interpreta a Rainha Má, a antagonista do filme. Eu acho que o ponto principal é que faltou a vilania que a personagem dela pede. Faltou isso na atuação da Gal Gadot. Algumas pessoas falaram que foi uma atuação terrível. Eu não achei exatamente isso. Eu achei assim que não foi a melhor atuação do mundo, mas também não foi a pior.
Eu acho que tá algo entre o meio termo, foi algo assim, mediano. A Gal Gadot não cantava antes desse filme, ela precisou fazer aula de canto para esse filme, ela estudou técnica vocal para esse filme. Então, em questão das músicas, eu acho que ela conseguiu cantar afinado, ela usou o belt nos momentos que precisava usar o belt, ela usou e soube executar bem, e ela conseguiu sustentar as notas longas. Eu prestei bem atenção na música dela, e principalmente no final ela conseguiu sim sustentar a nota longa que a música pedia. Isso é algo muito interessante, que precisa de um preparo grande, né? Você precisa ter ali o controle da respiração, para enquanto você estiver cantando, não acontecer de você ficar sem fôlego e a nota quebrar no meio e sair algo desafinado, né? Então, principalmente quem é iniciante, quem está começando, precisa muito treinar isso. E é um treino, assim, constante, né? Porque as pregas vocais são um músculo e precisa estar ali treinando, gente, basicamente todos os dias para poder o músculo ir se acostumando, entendeu? Então, eu acho que ela conseguiu dar conta nisso. O que eu achei que foi um ponto negativo é que eu acho que ela não conseguiu colocar a entonação da música que a personagem dela pede. Eu achei que ela cantou essa música de uma maneira mais sensual, mais sexy. Eu acho que a personagem dela pedia algo mais sombrio, algo mais pesado, algo desse jeito mais de vilã, mas não é um... Eu acho que não era pra ser totalmente uma vilã, totalmente muito sensual, sabe? Era pra ser algo que desse medo na gente. Escutando essa música, não me passou essa sensação de medo, sabe? Então eu acho que era isso. No quesito da técnica, ficou ok, mas eu acho que foi na parte da interpretação da música, que é algo muito importante da pessoa prestar atenção enquanto tá cantando, né? Qual entonação, qual direção você quer dar para aquela música, entendeu? Então eu acho que foi justamente nisso que não ficou muito legal. Agora nós chegamos em um ponto para falar que eu fico até agoniada para falar, mas é a questão dos anões. A questão é a seguinte, é que Peter Dinklage, que é um ator que é muito famoso em Hollywood, que possui nanismo, disse que esse filme estaria trazendo estereótipos ao retratar anões que vivem em uma caverna. A Disney levou muito em consideração essa fala dele e resolveu que não iria contratar atores com nanismo para interpretar os anões e queria fazer os anões com CGI. E aí, de fato, mesmo, os anões foram feitos com CGI e o nome dos anões foi retirado do título, porque o título original é Branca de Neve e os Sete Anões, mas nesse live action o nome do filme só é Branca de Neve. Achei isso um completo absurdo. Que coisa absurda. Esse foi um ponto, sim, que eu achei negativo. Eu acho que comprometeu negativamente a história. Esse é o principal ponto negativo, assim, disparado de todos da história. Acho que não deveria ter feito dessa maneira, porque eu acho que a Branca de Neve traz, sim, uma representatividade ao ter esses personagens com nanismo, e é uma obra que é conhecida assim mundialmente, é uma obra que ultrapassa gerações, que tem diversos licenciamentos de merchandising, de... como é que eu posso dizer? Assim, produtos mesmo, né, no caso, produtos os mais diversos possíveis, é algo que alcança muita gente. Então eu acho que tem sim uma representatividade, eu acho que não foi de bom tom Peter Dinklage ter falado isso. Meu Deus. E não entendi por que a Disney levou tão em conta a opinião dele. Porque Peter Dinklage não tem nada a ver com esse filme. Ele não participou do filme, ele não estava na produção do filme, ele não tinha nada a ver com esse filme. Então eu não entendi por que a Disney como é que eu posso dizer? Se pegou tanto com isso que ele falou. Entendeu? E ainda se vier noites traiçoeiras. Antes mesmo da estreia, o ator e lutador Dylan Post criticou a fala de Peter Dinklage e disse o seguinte: Peter Dinklage é provavelmente o maior ator anão de todos os tempos, mas isso não torna o rei dos anões. Eu achei muito interessante essa fala deles, porque eu acho que, assim, não é querendo criticar negativamente Peter Dinklage, eu já vi alguns filmes com ele, eu sei que em muitos filmes de Hollywood ele está, basicamente todos os filmes que possuem um personagem não é o Peter Dinklage que tá fazendo. Eu acho que eu vi poucos filmes que tinham anões e que não era o Peter Dinklage. E aí, eu acho que ele se sentiu nesse local de fala como sendo representante dos anões, ou não sei. Ele ficou com medo de que outra pessoa tirasse o lugar dele de Hollywood, se outras pessoas com anismo tivessem mais espaço. Eu não sei bem o que aconteceu, mas eu fico pensando nas outras pessoas que também queriam, né, um espaço para elas. E ele tirou isso dessas pessoas. Então, muitos atores com anismo, sim, reclamaram. Eu achei muito interessante essa fala desse ator e lutador, que é basicamente isso mesmo. Cara, brother, que parada sinistra, meu irmão. Que parada sinistríssima.
Eu não gostei do CGI dos anões. Eu acho que, pelo menos, vocês queriam tanto essa coisa de CGI, faziam o CGI de outra maneira, porque esse CGI não ficou legal. Achei que não combinou com a estética do filme. E em nenhum momento nos filmes, os anões, de fato, são chamados de anões. E eles são tratados como sendo criaturas mágicas. Então, pô, tirou muito aí da representatividade. Isso foi um ponto negativo, sim, viu? Agora eu vou dizer pra vocês a minha nota final sobre esse filme. A minha nota final pra esse filme é 7. É uma nota que tá ali na média, mas também não é a melhor nota, tá? Por pouco que eu não dava 6 ou um pouquinho menos. Mas o principal motivo pra minha nota ser 7 é por conta dessa questão dos anões. Eu acho que isso comprometeu esse filme negativamente. E o principal motivo disparado pra minha nota ser 7 é por conta disso dos anões. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que tem muito aqui embaixo pra se inscrever. Não se esqueçam de deixar assim a mãozinha no gostei, me seguir nas minhas redes sociais. E como eu disse, não se esquece de deixar sua opinião sobre esse filme nos comentários. Escreve mesmo que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários, viu? Mas então, ficando por aqui, é isso. E até a próxima. Tchau!